Muito bem, senhores. Mãos pra cima. Parece que alguém não tá se comportando. No episódio de hoje, teremos alguns acontecimentos inéditos na casa de Randy em South Park durante a Semana do Saco Cheio. Rick e Herbert decidem viajar, porém coisas estranhas começam a acontecer em Myrtle Beach, e o passado começa a vir à tona. O episódio começa quando Rick está em sua casa, preparando o almoço, quando de repente Herbert chega batendo na porta com um semblante bem animado. Ele pergunta para Rick se ele sabe o que vai ter essa semana, e Rick responde que será Páscoa, mas Herbert diz que não é isso, é a Semana do Saco Cheio, e completa dizendo que eles vão ter 7 dias de folga. Ele manda Rick arrumar as malas porque, segundo ele, os dois vão fazer uma viagem super romântica. E completa dizendo que já passou na agência de viagens e reservou 5 diárias em um hotel em Myrtle Beach, Carolina do Sul. Rick se mostra muito desanimado quando soube que seria em Myrtle Beach, porque sabe o que aconteceu lá no passado, e explica que eles não fazem mais esse tipo de coisa. Herbert retruca, falando que a intenção dele é apenas sentar em um banco na praia e ver o sol se pôr ao lado de Rick. Herbert acaba convencendo Rick a ir com ele. Enquanto eles se abraçavam, Rick diz que estava mesmo precisando de férias. Herbert fica ainda mais animado e diz que essa vai ser a melhor semana do saco cheio da história. Enquanto isso, na Fazenda Tegridade, Sharon e sua filha Shelley estão se preparando para uma viagem. Ela comenta com seu marido Randy que ainda está um pouco desconfortável com a ideia de viajar sem o marido e o filho Stan. Randy responde dizendo para ela não se preocupar e curtir a viagem em Santa Fé, que nesse tempo eles vão fazer coisas de pai e filho. Seu filho Stan entra em casa e Randy vai logo atrás. Quando ele entra, começa a pular de alegria e tirar a roupa, dizendo que as meninas vazaram. Saco cheio, saco cheio, saco cheio. Vai ser a melhor semana de saco cheio de todas. Elas só voltam semana que vem. Stan olha torto para ele, e Randy comenta que está de saco cheio delas e que elas só voltam semana que vem. Ele vai para perto do seu filho e pergunta o que ele está fazendo. Stan responde que está pintando miniaturas, e seu pai fica sem entender a atitude do filho, já que agora eles podem fazer o que quiser sem nenhuma regra estúpida. Stan cai na real, e seu pai fala que essa é a semana para pirar o cabeção. Stan pergunta se pode chamar um amigo para jogar um jogo chamado 40K Randy. Obviamente diz que sim, e ele corre para avisar seu amigo chamado Tolkien. Tempos depois, Herbert e Rick já estão na praia, e Herbert comenta que o lugar é maravilhoso. Rick responde dizendo que de fato é maravilhoso. Herbert fala que ele merece muito mais, já que tem feito ele muito feliz. Enquanto essa conversa rolava, eles estavam sendo pintados por uma artista de rua que mostra o resultado da pintura para eles. Herbert comenta que gostou muito da pintura porque eles saíram muito felizes. Logo depois, eles planejam ir para um restaurante comer algo, mas enquanto conversavam, Herbert fica paralisado ao ver algo e Rick continua andando, mas logo percebe e volta para ver o que está acontecendo e se depara com um lugar chamado Loja Maga. Herbert fica impressionado e não acredita que aquele lugar ainda existe ali. Rick começa a ficar nervoso e relembra Herbert que ele prometeu não entrar em nenhum lugar desse tipo. Herbert o acalma e completa dizendo que não tem a intenção de entrar, só ficou de cara por saber que esses lugares ainda existiam. Logo em seguida, um senhor sai de dentro da loja e o convida a entrar, mas Herbert nega e vai embora. De volta à Fazenda Tegridade, Stan e Tolkien estão jogando 40K Randy, não entende absolutamente nada desse jogo e pergunta o que eles estão fazendo. Seu filho diz que isso é 40K. Randy se revolta e diz que não acredita que eles estão perdendo um dia da semana com esse jogo patético. Ele explica que não é assim que se aproveita o saco cheio e pergunta se eles não querem trazer algumas mulheres para casa. Stan debate, dizendo que seu pai estava feliz porque as mulheres vazaram. Randy explica que elas têm que sair para outras poderem entrar, porque essa é a semana dos manos. Ele se levanta e começa a culpar a sociedade, argumentando que os ensinaram a ter vergonha de serem meninos, onde ter desejos naturais é uma coisa tóxica. Stan não dá a mínima para o que o pai acabou de falar e continua a jogar 40K com seu amigo Tolkien. Em Myrtle Beach, Rick e Herbert estão na cama. Enquanto Rick está completamente adormecido, Herbert se encontra inquieto e não consegue pregar os olhos por conta de uma música alta na rua. Ele começa a falar sozinho, dizendo que precisa dormir até que decide chamar por Rick, mas ele não acorda. Logo depois, ele levanta e veste a roupa para dar uma saída. Já na rua, ele vai passando por vários estabelecimentos até que encontra novamente a Loja Maga. Ele para em frente à loja e decide voltar, mas ele não consegue resistir e volta até a loja e acaba entrando. Já dentro da loja, ele pega uma miniatura e começa a fazer uma dancinha ridícula. Garrison, o grande, ele vai voltar. Fazer a América grande de novo.
Mas logo é interrompido por aquele senhor que convidou para entrar mais cedo. Logo ele reconhece Herbert e avisa todos que estão na loja e alguns começam a tirar foto e gravar vídeo no celular. O senhor pergunta para Herbert se ele gostaria de fazer um comício, mas ele responde dizendo que não pode porque está com um namorado e que pretende apenas dar uma olhada. O senhor insiste e termina convencendo Herbert, que logo se apressa a fazer um discurso atacando imigrantes, e o povo começa a gritar apoiando a ideologia de Herbert. Voltando para Randy, ele vai até a casa de Steve, o pai do Tolkien, e comenta sobre o que seu filho está fazendo na semana do saco cheio. Ele expressa preocupação sobre como a sociedade vê o comportamento masculino. Randy pergunta a Steve o que ele costumava fazer com as meninas na semana do saco cheio. Steve responde que não fazia nada. Você bagunçava na semana do saco cheio, né? Tentava ver os peitinhos e tal. Não, eu não. E logo em seguida, sua esposa Linda chega e pergunta o que está acontecendo. Randy fica sem graça e diz que está tudo bem. Ele se despede de Steve e vai embora. Do outro lado, Herbert continua com seus discursos polêmicos e seu telefone começa a tocar. Ele pede licença ao grupo e pega o telefone, se deparando com uma ligação de Rick. Rapidamente, ele se afasta do grupo e atende o telefone. Rick, meio preocupado, pergunta onde ele está. Herbert rapidamente inventa uma mentira, dizendo que não conseguia dormir e que decidiu sair para comprar protetor solar para eles irem à praia no dia seguinte. Rick fica aliviado e diz que pensou que ele estava em algum comício. Herbert fica sem graça e pede para ele não se preocupar, afirmando que não está em nenhum comício, e pede para Rick voltar a dormir. Eles se despedem e Herbert desliga a ligação, anunciando ao grupo que tem que ir embora, mas é convencido novamente a ficar mais um pouco e continuar o comício. Com um sorriso no rosto, ele volta a fazer seu comício, apontando falhas no sistema político e dizendo coisas perigosas. Ele adormece e é acordado por Rick, que o chama para ir à praia. Herbert retruca, alegando estar muito cansado, e diz para Rick ir sozinho, o que ele concorda, mas sai com um semblante triste e acaba na praia sozinho, vendo o pôr do sol. Na Fazenda Tegridade, Tolkien e Stan conversam a respeito do jogo 40, mas são interrompidos por Randy, que pergunta o que eles fizeram enquanto ele estava fora. Os meninos dizem que não fizeram nada, mas Randy questiona, dizendo que eles fizeram sim alguma coisa porque a polícia está batendo na porta de casa. Muito bem, senhores. Mãos pra cima. Parece que alguém não tá se comportando. Randy começa a dizer para as duas ensinarem os meninos a verem seus direitos. E a loira coloca o pé em cima da mesa, mas logo é repreendida por Stan, que manda ela sair de perto das maquetes. Randy fala para largarem esse jogo sem sentido e entrarem na brincadeira junto com as garotas. Concurso de camisa molhada! Oh, que porra é essa? Não é pra abusar das meninas, sacou? Eu pedi strippers, não freiras. O careca saca uma pistola e aponta para a cara de Randy, que logo acalma a situação e começa a explicar o porquê daquilo tudo, querendo ensinar os meninos a não terem vergonha de serem masculinos e que gostaria de dar uma festa de verdade. O careca diz que pode fazer isso e que vai ligar para uns amigos. Do outro lado, Rick está andando pelas ruas de Myrtle Beach em busca de Herbert, que sumiu misteriosamente desde que Rick foi à praia sozinho, até que ele para em frente a uma placa e vê que na verdade é um convite para um comício. Logo suspeita que Herbert esteja lá. Rick rapidamente entra no local e começa a procurar por Herbert, até que o encontra no meio do comício, muito embriagado e dizendo que vai tomar a Geórgia e o Arizona. Rick fica muito bravo e Herbert acaba percebendo sua presença e tenta disfarçar a situação, mas Rick vira as costas e vai embora, e Herbert vem correndo atrás dele. Os dois começam uma discussão e Rick diz que não estão nem aí para o Herbert e que na verdade são interesseiros, mas Herbert pede desculpas e implora mais uma chance, que logo é aceita por Rick. Já na casa de Stan, a festa começou e seu pai está claramente alterado e muito machucado por conta de uma brincadeira sem sentido que consiste em se balançar no lustre da casa. Quando ele vai fazer mais uma vez, acaba caindo e tiveram que chamar uma ambulância. Os paramédicos aconselham ele a ir direto para o hospital devido aos ferimentos, mas Randy discorda, argumentando que tem que ficar para cuidar do seu filho Stan e joga a culpa na sociedade. Tá vendo só o que ele tá fazendo? Tá brincando de boneca? Está um dia muito bonito em Myrtle Beach e Herbert leva Rick a um restaurante chique para recomeçar. Herbert tenta puxar assunto falando coisas vagas e desinteressantes, porém a ressaca do dia anterior não deixa que ele coma tranquilamente. Rick sugere que eles voltem ao hotel ou quem sabe para o Colorado. Herbert, mais uma vez, lamenta pelo que aconteceu e promete recompensar, mas enquanto falava, ele tem que sair correndo às pressas para vomitar. Quando ele consegue chegar ao banheiro, não consegue vomitar. Ele senta e começa a refletir até que escuta alguém entrando no banheiro e passando na frente dele. O estranho entra na cabine ao lado e quando Herbert olha para o chão, esse estranho mostra uma tatuagem no pé. Rick estranha a demora de Herbert e decide ver o que está acontecendo, porém quando ele entra no banheiro, se depara com algo chocante. Vai se fuder!
Ah, então vai pro inferno. Ninguém pode me controlar. América! Rick está agora no aeroporto, esperando o próximo voo para ir para casa. Enquanto espera, ele olha para a TV e percebe que Herbert está prestes a fazer um discurso. No entanto, é pego de surpresa quando Herbert começa a direcionar pedidos de desculpas a Rick em rede nacional. Rick rejeita a princípio, mas Herbert começa a lembrar de quão bem ele se sente ao lado de Rick. Durante o discurso, Randy está em seu sofá assistindo a transmissão e acaba se identificando com aquela declaração. Ele se lembra de sua esposa Sharon e do valor que ela tem em sua vida e decide ligar para ela, pedindo que volte para casa. Herbert usa o poder da autorresponsabilidade e diz que tudo o que aconteceu foi culpa exclusivamente dele e que ele não merece mais uma chance. É que eu amo o Rick. Eu amo o Rick. Eu amo o Rick. Eu amo o Rick. Na casa de Randy, sua esposa Sharon está de volta e logo na entrada se depara com seu marido completamente destruído, assim como a casa. Ele pede desculpas por incomodar e acabar com a viagem dela, mas ela responde dizendo que está tudo bem e que pelo menos durou mais do que da última vez do saco cheio. Para finalizar, Rick está na porta de casa esperando por Herbert, que abre os braços para recebê-lo de volta. Herbert corre desesperadamente aos braços de seu companheiro e se abraçam. Ele diz que nunca mais vai voltar para aquele lugar e que agora só deseja viver ao lado de Rick em South Park. Obrigado por assistir e até a próxima!